O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, ministro Alexandre de Moraes, explicou como será o procedimento do projeto piloto com biometria do teste de integridade das urnas eletrônicas no dia das eleições. Ele deixou claro que os eleitores não votarão duas vezes. Segundo esclareceu o presidente do TSE, o voluntário que, após votar, aceitar o convite ou aceitarem o convite da Justiça Eleitoral para participar do teste de integridade da urna eletrônica, somente posicionarão o dedo no leitor biométrico da urna selecionada para tal finalidade. Integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, Dr. Ezio Vecina, advogado especialista em trabalhista, civil, família e segurança pública. É satisfação imensa tê-lo com a gente aqui. Como vê aí essa fala do presidente do Tribunal Superior Eleitoral atendendo uma solicitação das Forças Armadas, Dr. Ezio? Satisfação é minha, Oliveira, poder estar com você conversando sobre esse assunto. Veja, é um paliativo dentro do que seria o ideal, né? O ideal todos nós já sabemos, já discutimos, mas infelizmente foi adotado o mesmo sistema que vinha ocorrendo desde 2002. Então, como paliativo para uma busca de uma integralidade melhor das urnas, uma confiabilidade mais no pleito eleitoral, as Forças Armadas sugeriram este teste de integridade, que já era feito desde 2002, mas com a diferença de ser feito agora, Oliveira Júnior, com a participação do eleitorado. O grande diferencial está aí. Esse teste de integridade, até onde informado pelas autoridades eleitorais, ele já ocorre desde 2002. A diferença é que neste ano terá a participação do eleitor, que vai ser escolhido aleatoriamente no momento da eleição. Então, um ou outro indivíduo vai ser chamado por um funcionário da Justiça Eleitoral e convidado, é um convite, participa se quiser, se não quiser também vai aproveitar o resto do seu domingo lá. Vai ser convidado, olha, você gostaria de participar conosco do teste de integridade? Em aceitando, esse funcionário vai levar ele até uma outra cabine, uma outra sala ao lado, que será reservada só para esta finalidade, tá? Ninguém vota ali, só esta finalidade. E lá vai estar montado um sistema de votação também. O que é a participação do eleitor aí? Como você já meio que adiantou, ele emprestará a sua biometria, colocará seu dedo no leitor de biometria, onde ele estará liberando a sua votação. Então, se numa situação normal, o indivíduo iria para a cabine para votar. Ele não vai fazer isso, ele vai emprestar a sua biometria, vai liberar o sistema para a votação. E aí, um funcionário da Justiça Eleitoral é que fará esse teste de integridade, votando em todos os candidatos. Agora, importante, Oliveira, não são os mesmos candidatos que estão no páreo. E nem são candidatos exatamente. É lá, a cavalinha do Narciso, o Cascão, amigo do Cebolinha. Então, para governador, a carrocinha de cachorro, você entendeu? São figurinhas com nomes fictícios. Então, e números também que não são os do pleito. Claro. Tá? Então, o 90, 99, 999 para o federal, para o senador, 9.999 para o deputado federal e 99.999 para o deputado estadual. Sim. Então, e são números fictícios. Agora, o importante é o seguinte, Oliveira, eu vi duas matérias sobre isso. Uma da CNN, com todo respeito, muito tacanha, muito pouca informação e muita estrelato das pessoas que apareceram. E outra do Estadão, um repórter do Estadão, ela é bem mais sucinta, mas ela é muito mais informativa.
o repórter do Estadão, um jovem repórter do Estadão, fez um trabalho fantástico na apresentação de como funcionará. Porque uma das informações que ninguém está tendo ou não está dando é o seguinte: o eleitor convidado para participar, isso é muito importante, Oliveira. Muito importante. Eu acho que é das coisas mais importantes que eu vou falar aqui para você. Sim. Toda a cadeia informativa de vários organismos de imprensa está dizendo que a participação do eleitor termina com o emprestamento da sua biometria, onde ele libera o voto e vai embora. Não é assim, Oliveira. O indivíduo que se predispor a apresentar a sua biometria, emprestar a sua biometria para o teste de integridade, ele pode acompanhar todo o teste. Mas se você pegar algumas, por exemplo, a CNN não fala isso. A CNN encerra a reportagem com a dispensa do eleitor, dando a entender que a participação do eleitor convidado é só emprestar a biometria, virar as costas e ir embora. E não. Ele pode falar: olha, eu posso acompanhar até o final? Sim, pode acompanhar até o final. Então é muito importante para as pessoas que nos seguem, são bastante, que caso aconteça de ser um dos escolhidos, ele que fala: olha, eu empresto, mas eu gostaria de acompanhar todo o procedimento, até o final, até a pessoa colocar lá, aparecer na máquina FI. Porque a partir do momento que se liberar, não é uma desconfiança, mas também é uma desconfiança. Se é um teste de integridade, ele tem que ser feito no todo. Exato. Inclusive com a participação de quem emprestou a biometria. Aí é opcional, né, doutor? É isso que o Tribunal Superior Eleitoral que fala: se você naquele momento você emprestou, se você quiser ir embora, você vai embora. Senão, é lógico que é opcional você fazer esse acompanhamento. Acho que foi essa riqueza de detalhe que o Estadão trouxe, que o senhor colocou aí pra gente, né? Porque tratando-se de autoridade, né? E nós estamos num período muito nervoso, muito dividido, muito polarizado, onde atitudes estão sendo questionadas até por ex-ministros do STF e ex-presidentes do TSE, como é o caso do Marcos Aurélio de Mello, que ele não se conforma com essa história de eu não poder levar meu celular na hora que eu for votar, tem que deixar meu celular. Ele entende que isso é uma agressão que não poderia acontecer, né? Mas tudo bem. Então nós temos um problema no momento em que nem autoridades judiciárias ou ex-autoridades judiciárias de elevado gabarito, de alto grau, eles não conseguem entender exatamente. Então eu acho que toda a informação ela tem que ser completa. Porque o indivíduo vai receber essa informação, de repente ele acha: melhor eu só emprestar o dele e sair correndo. Não, ele pode acompanhar todo o procedimento. É que nós que somos especialistas em comunicação, doutor, não vou entrar nesse mérito agora, a gente sabe até quando aquilo que for é útil para o eleitor. E se a gente for colocar tudo que está escrito no decreto, vai ficar difícil. É isso que os veículos de comunicação, eles colocam. Daí fica justamente esses adendos para esses especialistas, como os nossos formadores de opinião que vem como o senhor e coloca esses adendos que não estão contemplados dentro de uma notícia de um quarto de página que não é permitido, ou então em 2, 3 minutos que a gente tem. Mas vamos lá para uma outra questão aqui. Com essa decisão do TSE agora, nesse fechamento de acordo com as Forças Armadas, você crê que os ânimos vão calmar um pouco mais, doutor Edson Vestina? Eu acho que vão sim acalmar um pouco mais, Oliveira. Eu acho que a situação vai ficar mais acalmada. Não é a ideal, eu volto a dizer para você, não é a ideal. A ideal nós sabemos, perdemos o passo da história, o tempo da história, mas vamos dizer assim, é um tanto quanto mais reconfortante. Parece que até as pessoas envolvidas no pleito, que serão as pessoas a serem escolhidas, parece que já estão considerando, né? Embora eles não falem em 100% de integralidade, eles falam em 99%, 99, qualquer coisa por cento. Eles não dão 100%. Quando o desejável, ainda mais num momento polarizado e difícil pelo qual nós estamos passando,
que o pleito fosse 100%, para quê? Para justamente gabaritar o pleito, dar autoridade ao pleito e não ter nenhuma questão pendente após ele. Correto. Porque essas questões pendentes, Oliveira, nós acompanhamos a própria eleição nos Estados Unidos. Aquela questão de votar por correio, onde o voto é encaminhado por correio, nós vimos o que aconteceu no que nós temos como exemplo de democracia no mundo. O país mais aberto e democrático do mundo nos deu uma impressão de como uma falha no sistema eleitoral que gera uma dúvida, ainda pequena que seja, pode causar todo aquele transtorno que causou na eleição, onde partidários do presidente Trump chegaram a invadir lá o Capitólio. Exato. Então, o importante, doutor Edson, são as medidas que estão sendo tomadas para poder baixar os ânimos e para que o eleitor possa ir com segurança nas urnas. Eu acho que é isso que é o foco nesse momento aqui, porque se a gente for começar, né, em todos os debates, de uma maneira geral, trazer a discussão novamente, não vai ter eleição esse ano, né? Porque sempre então, o importante é buscar medidas que possam amenizar o impacto maior de desconfiança por parte de quem é que tem em relação a isso. Doutor Ezio, fechando essa questão, então... Veja bem, Oliveira, a sua posição é interessante, é que nós fomos submetidos, quando eu falo nós, é a sociedade brasileira, em particular os eleitores, eles foram submetidos a uma série de informações e contra-informações. E lógico, nós não temos o domínio do sistema, não somos nós que cuidamos do sistema. Então, isso criou uma animosidade social, inclusive, onde pessoas... E não é de hoje que isso, já em 2014 foi questionada, o próprio Aécio Neves, na época, falou que teria ganho da Dilma, depois desfalou, enfim. Então, essas questões sempre foram levantadas. E neste ano, até pela circunstância polarizada que está, ela tomou um corpo maior. Agora, é o que você falou, medidas têm que ser tomadas, autoridades têm que entender que outras autoridades também pensam e estão também buscando uma melhoria na situação, para que justamente amenize, para que nós tenhamos uma amenização dos ânimos, porque não interessa para ninguém, e nem para o sistema eleitoral brasileiro, que terminadas eleições, grupos antagônicos comecem a questionar o resultado. A gente não sabe para onde pode levar isso. Não tem nem O que começa como uma dúvida pode desencadear-se numa situação muito mais grave socialmente falando. A gente tem exemplos disso no mundo inteiro. Exato. E nós não queremos que isso aconteça no Brasil. Eu só coloco, doutor Silvestino, agora para encerrar realmente que, no meu ponto de vista, a desinformação foi porque o brasileiro nunca buscou informação. Eu, pelo menos, desde o ano de 2000 em Sorocaba, todos os anos eu sou convidado pela Justiça Eleitoral para comparecer, inclusive, no processo da lacração de urnas. Nesse ano, inclusive, eu fui convidado, e essa matéria que o senhor disse que acompanhou do Estadão e da CNN, nós temos no portal RMS News, eu fazendo toda a simulação desse processo. Esse sistema de votação que o Exército Brasileiro achou agora as Forças Armadas como solução de todos os problemas de acompanhamento paralelo, nós fazemos isso desde 2000 na cidade de Sorocaba, buscando os boletins de urnas, logo após o término. O senhor sabe bem disso, que a Cacique, inclusive, que nós pertencíamos à época, era a primeira emissora a divulgar o candidato eleito, principalmente a Prefeitura de Sorocaba e a Câmara Municipal, porque isso aí é aberto para todo mundo. Mas faltou esse interesse. Talvez no momento de polarização agora, chame para essa atenção. Isso é importante, todo meio de segurança que a gente possa ter como eleitor. Um abraço, até a próxima, doutor Edson. Aliás, eu já fui convidado agora para os próximos dias para o processo de lacração de urnas, o João Lima do cartório eleitoral convidando, e qualquer um do povo que desejar pode passar pelo local, um cartório eleitoral, e acompanhar esse processo. Abraço, doutor Ezio.
Um abraço, Oliveira. Foi um prazer participar com você, trazendo mais esses esclarecimentos. É disso que a sociedade precisa, Oliveira. Pessoas como nós, aqui do nosso portal, que se interessa por levar uma informação completa, com opinião, com troca de pensamentos, onde isso vai formando. Então você vê que a democracia, Oliveira, olha que interessante, a democracia não é simplesmente ir lá e votar. A democracia é nós sermos, como você terminou de falar na sua última fala agora, Oliveira. Você mesmo falou. A democracia é a consciência do que está acontecendo. Da pessoa se interessar e saber, buscar saber, tomar conhecimento, se enfronhar. Isso sim é a democracia na sua totalidade. Então, por isso que é importante organismos feito o portal RMS News, que leva essa informação. E aquele nosso seguidor, nas diversas plataformas que nós atuamos, que nos segue e se incorpora no que nós falamos, cada vez ele vai ser um cidadão melhor e mais democrático. Obrigado, doutor Ezio Vestino, integrante da nossa equipe de formadores de opinião independentes, advogado, analisando esse cenário em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, explicou que o procedimento do projeto piloto com biometria do teste de integridade das urnas no dia das eleições não vão permitir que os eleitores votem duas vezes. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet.